Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso Cine Acolhimento e Adoção, aqui onde semanalmente iremos utilizar a arte para refletir sobre a nossa prática, o nosso cuidado em atenção às crianças e adolescentes em acolhimento. Aqui é um quadro onde a arte encontra o cuidado. Eu sou a Kelly Caraça, psicóloga, especialista em garantia de direitos e política de cuidados da criança e do adolescente. Há mais de uma década eu atuo com este público e esse canal e todo o trabalho que eu faço com o objetivo de dar subsídios, trazer mais é, conhecimento, mais ferramentas para que a gente possa atuar de forma mais afetiva, efetiva e assertiva com relação aos casos, as crianças que passam e os adolescentes que passam por nós. Quando eu pensei nesse quadro, Cine, Acolhimento e Adoção, utilizar a arte, o filme, o desenho, o livro, é uma coisa que sempre permeou a minha prática desde a graduação. Eu tinha pensado num outro para a gente iniciar, mas no meio do caminho surgiu o lançamento da série Adolescência. E com isso, eu recalculei a rota. Foi uma série que eu assisti em um dia, acredito que boa parte aqui assistiu em 1, 2 dias. Se você não assistiu, sugiro que você assista. Não é uma série fácil, é uma série que te dá um soco no estômago. Aqui eu não pretendo dar spoiler e nem trazer cenas específicas da série, nem fazer uma análise psicopatológica do adolescente. Eu quero contar para vocês como me tocou e como essa série pode nos ajudar a dar indícios de ferramentas, de atenção, de alerta, de estratégias para que a gente possa olhar para o adolescente que a gente atende, ou seja, o adolescente que convive com a gente, seja filho, sobrinho, vizinho, de como a gente pode aprimorar o nosso olhar, a nossa escuta, a nossa comunicação com eles. Primeiro, eu queria conversar com vocês. Toda vez que acontece uma tragédia, como a retratada na série, eu fico muito reflexiva. Eu fico reflexiva como mãe de um menino, porque se a gente for observar esse tipo de cena, né, esse tipo de tragédia, na verdade, predominantemente é feito pelo sexo masculino. E eu sempre me pergunto, quando acontece o nosso ímpeto é primeiro olhar, se colocar no lugar da vítima, mas rapidamente eu penso, o que eu, como mãe, preciso fazer para que o meu filho não seja no futuro um agressor? Que garantias eu tenho? Existem garantias para que isso não aconteça? E essa série, ela veio ao encontro dessa minha inquietação, dessa minha pergunta, né? Desse meu pensamento, essa reflexão que eu faço. Então, sempre me pergunto, será que existem garantias? Garantia do quê? Como? E essa série, ela foge o padrão da forma como ela é executada, que ela é feita, né, num take só. Ela foge da expectativa, ela não é uma série de investigação. A série já deixa claro desde o início que quem cometeu o homicídio, o feminicídio, foi o adolescente. E a gente fica procurando, né, o porquê. Será que ele tem alguma coisa? Será que aconteceu com o pai? Será que ele veio num lar com dificuldades, em vulnerabilidade, com violência? E a gente fica ali tateando, tentando, né, compreender. E essa série pode do óbvio. Essa série mostra que aquilo poderia acontecer na casa de qualquer um de nós, né? É, ela escancara isso. Ela não é uma série que propõe respostas, ela é uma série que incomoda e dispara questões para que a gente aqui, enquanto sociedade, enquanto pais,
profissionais, educadores, enfim, Estado, que a gente busque compreender essa dinâmica e a intervir com relação a ela. Então, primeiro me toca como mãe, como uma profissional do cuidado, uma profissional que lida com essa faixa etária, com essas demandas, e me trouxe muitas inquietações com relação a isso. E eu queria muito compartilhar com vocês. É, e o que que essa série, né, pode contribuir? Eu acho que a gente precisa aprimorar o olhar, porque quando nós éramos adolescentes, a gente ouvia como adolescente, essa geração de hoje, que era nós, né? A gente lá sendo adolescente, a gente odiava. E aí hoje a gente reproduz a mesma coisa. A gente tende a reproduzir, né? Tá virando aborrecente. Isso vai construindo muros. A própria adolescência já é uma fase em que o adolescente se afasta dos pais e busca a identidade, a construção dessa identidade. Já existe um distanciamento próprio, né, esperado dentro do desenvolvimento dessa fase da adolescência. E aí, nós adultos, a gente ainda coloca muros ao redor. A gente tem uma comunicação que não é assertiva com esses adolescentes. E aí, o que eu quero trazer para vocês é o que fica claro na série é o quão distantes nós estamos dos adolescentes. A cena do investigador, que o próprio filho vive uma situação de bullying na escola, a cena começa assim, né? Ele rindo, desvalidando, achando que é preguiça e que a esposa resolve sempre, mostra a nossa desconexão, o quanto que a gente vai desvalidando, diminuindo, o quanto que a gente não vê os sinais que estão ali diante de nós. Depois, ainda nessa dupla, né, desse investigador, desse filho, fica claro ali o idioma, a linguagem, a forma de se comunicar, o que significa para o adulto os emojis não é o mesmo que significa para os adolescentes. A linha da investigação está indo de uma forma distanciada do que se realmente é o que está escrito ali. E esse diálogo, essa dificuldade de conversar, esse distanciamento, né? Essa desvalidação vai ficando ali, o menino fala, então não vou dizer mais nada. Ele, não, vem aqui. Mas, enfim, mostra o nosso distanciamento, o quanto que a gente vai desvalidando essa fase e diminuindo o sofrimento. E uma coisa, né, da nossa geração dos anos 80, anos 90, que não considera, a gente nasceu, viveu uma infância e uma adolescência sem celular, sem acesso à internet. Então, se o bullying que a nossa geração sofreu era ali pontual, pontual no sentido de ser fechada, acontecia ali na escola, e já era tão difícil, hoje ela toma proporções absurdas espalhadas na rede. O quanto que isso vai circulando com uma rapidez e uma grande dificuldade da gente conseguir acessar, mapear, rastrear, monitorar. Acho que para que a gente possa refletir sobre essa série, é muito importante a gente olhar para essa relação, né? Essa relação. Eu costumo dizer nas formações que o vínculo, a cola do vínculo, aquilo que dá pega, aquilo que dá liga no vínculo, é como eu me comunico. Tanto que quando a criança, né, o bebê nasce, a nossa comunicação é não verbal, é no toque, é no cheiro, né, na amamentação, é no olhar, é no choro. É uma comunicação não verbal. E é a partir dali daquela dança entre o cuidador, entre essa figura de referência, seja a mãe, o pai, a educadora, a família por adoção, é nessa dança que aquele sujeito vai se construindo, se constituindo e sentindo pertencente ou não, cuidado ou não por aquelas figuras. E aí,
o como a gente se comunica, o como eu escuto, como eu enxergo, a minha disponibilidade afetiva, o meu olhar de não julgamento, mas de acolhimento, entendendo que o acolhimento é validar o que ele está sentindo, não necessariamente o comportamento, dependendo do contexto. Isso importa e impacta nessa relação e no desenvolvimento desse adolescente. Então, essa série mostra para gente que nós, os adultos, estão perdidos, os adolescentes vivem num momento de um grande avanço tecnológico, de um grande risco, inclusive, dentro dessas redes, e na série deixa claro isso. Então, é o pai, a gente fica com aquela sensação, né? Vão descobrir que não é, como esse menino, como assim? É aí quando a gente vê que foi ele, a gente fica tentando encontrar um seed para ele, e as coisas vão se desnudando durante. As cartas são postas na mesa, mas o quebra-cabeça a gente vai montando e a gente vai. Porque esse é o objetivo da série, né? Que a gente se movimente, que a gente se organize, se inquiete, se incomode enquanto sociedade, enquanto família, enquanto grupo de profissionais, para que a gente possa olhar e buscar estratégias, ferramentas, se aproximar, diminuir esse abismo, construir pontes, aprimorar esse olhar e esse cuidado. E é muito interessante porque na série a gente se depara com o luto dos pais. O luto do filho que eu achei que ele era e que ele não é, o luto de tudo que eu planejei para aquele filho e que não vai acontecer. O desejo de ter rompido, né? Porque os pais falam do desejo de ter rompido com um ciclo de violência e ainda assim não foi suficiente. Porque será que só dependia dos pais? Será que é só sobre a escola, né? É sobre o quê? Como que a gente vai construir? Se a gente entende a nossa legislação, que é uma das mais avançadas do mundo, né? Que o cuidado da criança e do adolescente é um dever do Estado, da sociedade, da família, é o que nós estamos, como nós estamos nos organizando para cuidar efetivamente desses adolescentes, dentro desse novo contexto sócio-histórico, cultural, econômico, tecnológico. E quando a gente olha para os adolescentes que estão no acolhimento, esse enigma, essa necessidade, essa dificuldade de compreender o idioma, a decifrar as suas demandas, isso se multiplica, porque são adolescentes que já chegam muito fragilizados, em situações de violência, já crônicas, já que culminaram na última medida, que é o acolhimento, numa fase peculiar da vida, que é a construção da identidade. Então, quando mais eu preciso de âncora, de referência, quando eu perco as minhas referências, e aí o como isso fervilha, orbita, né, e acontece dentro da psique, dentro do coração, do corpo desse adolescente, é muito particular com relação a como cada um vai viver, mas todo mundo ali está sofrendo em alguma medida com relação a essa demanda, a essa questão de ter sido acolhido, as razões pelas quais se fez necessário esse acolhimento, a, a dificuldade de imaginar uma perspectiva, um projeto de vida, de se sentir pertencente, quando eu não pertenço nem mais à minha família, pelo menos por um momento, por esse tempo de acolhimento. A gente sabe que geralmente tem que ser acolhimentos um pouco maiores. E aí são muitas questões. E o que que essa série traz? Que a gente precisa se ver, que a gente precisa se olhar de uma forma crítica de como eu, profissional, estou lidando, enxergando com essa demanda. Como eu estou enxergando, como eu estou me comunicando com este adolescente, como eu estou me vinculando.
eu estou sendo protetiva, mas eu estou sendo afetiva, eu estou conseguindo ter um vínculo a ponto dele confiar a mim em coisas que são difíceis, que é mostrar sua própria vulnerabilidade. Se a gente pensar nos comportamentos que são desafiadores, essa dificuldade de se mostrar vulnerável, esse medo, porque se eu mostrar a minha vulnerabilidade, eu posso ser engolido por esse lugar que eu ainda não entendi qual é, e o que que vai acontecer, esse modo defesa, né? Esse modo luta, como que a gente está olhando e quais estratégias a gente pode pensar a partir do que essa série incomoda e fervilha em nós. Então, esse vídeo, esse cine acolhimento e adoção, é para que a gente possa olhar com a forma que a gente está se comunicando, quanto que eu estou enxergando esse adolescente integralmente, sem julgamento, e para que a gente possa aprimorar a nossa escuta. Não é um vídeo, né? Não é um. Eu não tive essa pretensão de forma alguma de dar uma fórmula mágica, mas que a gente possa associar essa série com os adolescentes que nós atendemos no acolhimento. Porque se já é difícil para os adolescentes que estão numa casa com a sua família, qual é o grau de dificuldade dos adolescentes que nós atendemos? Como é para eles? Eu consigo me conectar? E eu sei que se conectar não é uma coisa fácil, pensando que a gente está lidando com desamparo, com a violência. Por isso que os espaços de formações, né, supervisões são extremamente importantes e preconizados nas normativas do funcionamento do serviço de acolhimento, do SUAS. Mas como que eu posso, a partir de agora, ajustar essa minha lente, me colocar mais disponível e começar a escutar de um outro jeito, de um lugar, descer do lugar adultocêntrico, né? Do eu tenho razão, eu sei o que é melhor para você, e poder ouvir. Porque quando a gente ouve, dá o direito, é um direito do protagonismo, inclusive, da participação, não é concordar, mas é compreender e a partir daquela escuta a gente construindo com ele uma melhor possibilidade, uma melhor estratégia para lidar com o que ele está sentindo, uma melhor estratégia do que ele deseja para sua vida, para que ele consiga ter alguém de referência que ele possa contar como ele tem se sentido, que não vai desvalidar, não vai rir, né? Enfim. E eu acho que uma das outras coisas que a série traz também é a questão da masculinidade, como os educadores têm um papel fundamental na formação, no cuidado, né? Mostrar esse cuidado mais afetivo, assertivo dentro do acolhimento. Em todas as formações que eu falo da responsabilidade dos educadores, homens, né? Que eles vêm com uma figura masculina muitas vezes, né? Não em todos os casos, mas muitas vezes de um lugar de violência, de abandono. E como é importante o papel desses homens, desses educadores no acolhimento, mostrarem e construírem uma outra possibilidade de ser homem, né, de se mostrar como ser homem no sentido de afetividade, da assertividade, da escuta, do cuidado, do afeto, enfim. Essas são minhas contribuições. Não sei se faz sentido, se ajudou, me conte aqui se ajudou a refletir um pouco mais sobre a nossa prática no acolhimento. Na próxima quinta-feira, nós teremos mais um Cine, Acolhimento e Adoção. E é isso, gente. Foi um prazer estar aqui. Me sigam nas redes sociais. Vou deixar aqui o meu arroba. Se inscrevam no canal, compartilhe esse vídeo e até a próxima.